irmãos, bom dia a todos, aos amigos também que nos visitam. É uma alegria realmente estar na casa do Senhor. Calma, ainda não começou o jogo não. No dia do Senhor, para juntos louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor e também ouvir a sua palavra, que ela é o alimento espiritual para as nossas vidas, para as nossas almas. Nós estamos juntos estudando a carta de Paulo aos Romanos. E o nosso estudo, aliás, dessa igreja, desde a sua fundação, é um estudo sequenciado. Nós não, costumamos trabalhar por temas. Nada contra isso, muito pelo contrário, é muito bom também. Mas o pastor fundador, ele estabeleceu que a igreja faria estudos sequenciados, então nós escolhemos um livro da Bíblia e assim estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa, né? Nós não temos aquela ansiedade de terminar um livro, não. Mas também nós tomamos o cuidado em cada parte, em cada passagem de um livro, há assuntos específicos, pontuais, e nós paramos e ficamos o tempo que for necessário, que Deus nos dirige. E nesse momento, já estamos há alguns domingos, o assunto específico que é tratado nessa passagem é oração. Então nós estamos falando sobre oração, estudando sobre oração, aprendendo mais realmente sobre oração. Então, eu gostaria de fazer a leitura não em Romanos, mas em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, que realmente há aqui um modelo, um padrão mesmo de oração ensinada, deixada pelo Mestre, por Jesus Cristo. Então ele, aqui no capítulo 6 de Mateus, Evangelho, capítulo 6, eu gostaria de ler, iniciando no verso 9 ao final do verso 13. Nós vamos ficar em pé, em reverência à palavra de Deus. Vamos ouvir a sua voz e, após a leitura, nós faremos uma breve oração. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. É uma alegria poder estarmos juntos nesse dia especial, o dia do Senhor, o dia mesmo que nós dedicamos, Pai, com alegria nos nossos corações a Te adorar, a Te louvar, a Te mesmo exaltar, a engrandecer o Teu nome, Pai, que é digno. E tudo isso, Pai, nós queremos realmente entregar a Ti, receba mesmo
como forma de gratidão em nossos corações. Um Deus que tem interesse em nós, homens e mulheres, pecadores, destituídos da Tua graça, da Tua glória. Mas o Senhor mesmo tem interesse e não nos deixou sós, perdidos, abandonados, mas enviou Jesus Cristo. Tu mesmo, Pai, vieste a esse mundo, encarnou, tornando-se homem, mas um homem cheio de graça, de verdade, de glória, e nos deixou, Pai, o presente da salvação, fez a salvação. E agora, Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é grandiosa, é maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a realmente ouvir de uma forma eficaz, e que o Teu Santo Espírito seja o intérprete nessa manhã, aquele que vai nos ensinar, seja o nosso professor, porque reconhecemos a nossa dependência, a nossa insignificância, mesmo diante de tão grandes revelações. Então nos ajuda, cada professor dessa escola, que tem a responsabilidade de entregar a Tua palavra. Então, Senhor, que ela venha mesmo cheia de graça, de verdade, ao encontro de cada necessidade, seja de uma criança, do intermediário, do adolescente, de um jovem e de um adulto. E o Senhor há de fazer mesmo a Tua vontade. Então entregamos esse culto, esse estudo em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Os irmãos que têm acompanhado, os amigos também, nós chegamos no capítulo 8. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas, e uma dessas cartas, à igreja ali em Roma. Então Paulo vem desenvolvendo o assunto mesmo tão importante e imprescindível, que é a justificação, a salvação. E chega no capítulo 8, no verso 1, ele diz àqueles irmãos ali em Roma: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E é uma declaração, uma afirmação de Deus, não é? Paulo era um homem dirigido por Deus, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus fala e continua falando através dessa mensagem, dessa carta. Agora, pois, já não há mais condenação. Essa é a maior declaração, a maior coisa que um homem, uma mulher precisa ouvir, não só ouvir, mas saber, mas não só saber, mas assim, se apossar, vamos colocar de uma maneira bem simples, né? Se agarrar dessa verdade. Não há mais condenação. Irmãos, isso implica uma coisa, um livramento tão grande. Você se livrar da condenação divina. Eu estava mostrando, essa semana ficou cada dia assim mais para mim latente, sabe? O quão é terrível a condenação de Deus. A Bíblia fala da ira de Deus, um Deus que Ele é 3 vezes santo, Criador, potente, onisciente, onipresente, um Deus santo, 3 vezes santo, um Deus de amor, de graça, de bondade, de justiça. Atributos que são mesmo concernentes a Deus. Mas também nós encontramos na Sua palavra, lemos na Sua palavra, que esse Deus que
tanto é pregado, né? Amor, e Ele é amor, mas é um Deus de justiça. E a Bíblia diz que Deus, Ele é um reto juiz e vai julgar por causa do seu amor, da sua graça, da sua bondade e da sua justiça. Ele vai julgar todos. E nós temos que estar atento quanto a esse juízo, né? Porque Ele é um juiz, um reto, um justo juiz. E a Bíblia diz que a ira de Deus revela, sim, e é parte do juízo de Deus. E a Bíblia diz que a ira de Deus é contra o pecado, é contra a transgressão, é contra mesmo a desobediência. E pecado, a Bíblia declara, é a desobediência à lei de Deus, é a transgressão à lei de Deus. O homem mesmo se rebela contra Deus. E não vai ficar de graça, nem impune. Senão ele estaria se contradizendo. E Deus não se contradiz de forma nenhuma. E há um julgamento, há um juízo e há uma condenação. Não tem conversa. E a Bíblia diz que vai se revelar do céu. Nesse mesmo livro de Romanos, Paulo, veja aqui no capítulo 1, no verso 18, ele diz assim, olha, aliás, no verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Evangelho revela a justiça de Deus. Mas chega no verso 18 e diz, né? O juízo de Deus se revela, isso que nós estamos falando, através da sua ira, da sua indignação. Então diz aqui, olha, a ira de Deus se revela do céu, e ele diz por que e contra quem é, né? É contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, esse é o juízo, o julgamento de Deus. E em quem Deus encontra, né? Injustiça, indignidade, impiedade, perversão, esse vai experimentar da sua ira, ou seja, da condenação de Deus. E a Bíblia diz que terrível coisa é alguém mesmo a enfrentar, né? Cair nas mãos, diz a Bíblia, de um Deus vivo, de um Deus justo, de um Deus santo. Irmãos, eu poderia ficar aqui e vou ficar sempre, né? Dias, horas, o tempo que for para alertar cada um que chegar aqui, porque essa é a minha obrigação, esse é o meu papel, é a função dessa igreja, desse trabalho aqui. Ele foi criado, foi mesmo pensado, né, para isso, para pregar, para alertar, para proclamar esse Deus, que Ele é um juiz, um reto juiz, que Ele vai julgar. E o Evangelho, ele revela essa verdade. É temeroso, eu oro, sinceramente, eu venho, eu subo aqui, sinceramente, cheio de temor, cheio de tremor, porque eu aprendi que o Evangelho da graça de Deus, ele tanto salva
e Ele salva, e Ele transforma vidas preciosas, como Ele condena. Então, numa congregação onde se está pregando a palavra de Deus, pregando o Evangelho de Deus, há salvação e há condenação. E Deus é glorificado do mesmo jeito. Não que Deus tenha prazer na morte de ninguém, muito pelo contrário. A Bíblia diz que uma das vontades de Deus é que nenhum homem pereça. Nenhum cidadão, nenhuma criatura de Deus pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, à conversão, porque Deus não vai mudar. A sua ira, ela é permanente, ela é presente e ela é punitiva. Não tem jeito, né? Então, ninguém pode brincar com Deus. De forma nenhuma. É muito sério. E muitas vezes eu fico triste de ver o que estão banalizando. Ah, Deus, Ele é amor, Ele entende, né? Papaizinho lá do céu. Não, irmãos, não, amados. Abra sua Bíblia no Salmo 7, que nós lemos aqui na ceia, na mesa do Senhor. Salmo 7 diz assim, não é? Salmo 7, no verso 11: Deus é justo juiz. Deus é um justo juiz. Veja, Deus sente indignação todos os dias. Isso parece uma revelação para alguém. Deus? Mas Deus é amor, Deus é aquele velhinho, papaizinho que olha lá do céu assim, tadinho dos bichinhos, né? Uma concepção totalmente errada de Deus, de crentes até, sabe? Mas diz aqui que Deus sente indignação todos os dias, ou seja, a ira de Deus ela é permanente, ela é presente. E o motivo é pecado contra Ele, é desobediência contra Ele. Ninguém aguenta ser mesmo assim todo dia, né? Ouvir rebelação, murmuração, transgressão, todo dia. Você aguenta? Imagina uma pessoa todo dia te atacando, né, te ferindo, sendo contra você. É insuportável, gera ira, gera indignação. E é isso que Deus se comporta, né? Ele se indigna contra o pecado, porque o pecado é bem claro, é transgressão, é desobediência, é rebeldia contra Ele, contra a sua pessoa, contra a sua santidade. E Deus vai punir. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém, não. Pecado Ele pune, porque Ele é justo, não é? Não tem conversa. Então veja o que diz aqui, olha: se o homem, né, não se converter, muito bem, o homem tem que se converter, experimentar esse processo da conversão. Senão ele vai, diz aqui, olha, se não se converter, afiará Deus a sua espada, a espada de Deus afiada. Tem uns programas que eu assisto no History, né? Homens de Fogo, uma coisa assim. Homens que ainda nesse século, eles têm uma competição de fazem faca, espadas, coisas de guerra, sabe? É muito bom, forjam e tal. E o teste é cortar um
melhor ganha. Então o homem faz uma coisa que corta, né, que decepa. E aqui diz, imagina a espada de Deus, né? Uma espada afiada. Não escapa nada, né? A espada de Deus está afiada. Já armou o arco e está pronto na mira. Essa mira aqui, ela não falha não, né? É uma mira que não erra. Para ele preparou, para ele quem? Para esse homem que não é convertido, para o ímpio, ele preparou, diz aqui, olha, instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas, cheias de veneno, né? Eu sou do interior, mas os irmãos sabem, né? Os índios caçam com flechas envenenadas. O animal cai e morre. Flechas, setas inflamadas. Eis o ímpio. Pronto, né? É para esse, o ímpio. E o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia, dá à luz a mentira, abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Veja, o homem, ele, pela sua própria atitude, a sua ação, ele mesmo faz a sua cama, né? A sua cova. Ele mesmo cava a sua própria sepultura. Não é ninguém não, é o homem. E muitas vezes a gente bota a culpa em A, B ou C. Não, o culpado sou eu. Eu sou o problema. Eu sou o pecado, né? O pecado que habita em mim. O homem, por natureza, ele gosta de transferir uma coisa que é dele aos outros. Atitude mesmo de pecador, né? Foi isso que aconteceu quando o homem caiu em transgressão. Deus chamou, vem cá, né? Vem cá, Adão. O que tu fizesse, rapaz? Né? Eu não te falei, eu não te dei ordens. Tu foste irresponsável. Não, Senhor, foi a mulher que tu me deste, ela que me... Né? Olha que atitude de iníquo, de maldade, de malícia, de mentira, né? Mentira, ele mentiu. Que conversa é essa? A mulher trouxe para ele a fruta, né? Foi maçã não, viu? Tem nada com maçã aí não. Maçã do amor, não sei o que, sabe? Coisa doida do homem, né? O fruto proibido. Tá aqui, meu marido, come. E ele comeu. A Bíblia diz que ela foi enganada, né? A mulher foi enganada. O homem não. Ele comeu deliberadamente. Foi fazer a vontade da sua mulher. E muitas vezes, irmão, nós estamos fazendo a vontade de outra pessoa, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e não a vontade de Deus. Eu até brinco assim, não é uma brincadeira, não é uma coisa minha. Se o Adão tivesse dito, ei, eu não vou comer isso aí não. Não, meu amor, não. Teu problema é com Deus, ele resolve com ele. Você já fez isso com alguém? Com a tua mulher, com quem quer que seja? Não, a pessoa te oferece aqui uma coisa que é contra Deus e você recebe. Experimenta dizer não para a pessoa. Meu problema é com Deus, né? Tu dá teu jeito com ele. Não sei, irmão, né? Mas diz aqui, o homem, o ímpio, ele
transpira iniquidade, malícia, mentira, e ele mesmo prepara a cova dele, a cama dele, e vai cair nesse poço, né? Que é um poço de perdição e de morte. Eu chamo a atenção, irmãos, não venha com conversa, a carne é fraca. É fraca sim, tu sabe que ela é fraca, por que tu vai alimentar a carne? Tu já caísse nesse problema, nessa situação, vai continuar persistindo? Vai continuar obstinado? Cada vez mais tu vai cavar a tua cova. Não tem conversa não. Aquilo que o homem semeia, aquilo que o homem planta, ele vai colher. E ele está semeando o que? Diz aqui, né? Iniquidade, impiedade, injustiça, indignidade. E o salmista diz, ilustra como uma profunda cova, né? Um buraco, fim do poço. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Sabe, amados, é muito sério, né? O pecado. E a ira de Deus é contra isso. E vai haver um juízo, um julgamento e uma condenação por esse motivo. Mas o Paulo, né? Mas Deus, mas Deus. A Bíblia diz, sendo rico em misericórdia, em bondade, por causa do seu grande amor com que nos amou, Ele enviou o Salvador Jesus Cristo. E Ele o fez pecado por nós. Sobre Ele foi colocado a minha, a sua, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. O Senhor fez cair sobre Ele, nós estávamos mostrando, né? E quando Deus colocou sobre Jesus aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E aí estava ali, naquela cruz, o Santo de Deus, completamente impregnado, né? Com o nosso pecado, com a nossa injustiça, com a nossa iniquidade. Sabe o que Deus fez, irmãos? A Bíblia diz que agradou, deu prazer, deu alegria em moê-lo. Deus moeu Jesus. Pastor, domingo à noite pregou, né? O fez maldito de Deus, maldição. E Deus não tem conversa não, Ele vai punir a maldade, a iniquidade, a maldição. Ele puniu impiedosamente, agradou Jeová moer o seu filho. Ali não estava mais o seu filho, estava o pecado. Foi abandonado pelo Pai e pelo Espírito Santo. Jesus ali enfrentou a segunda morte, a separação de Deus, foi separado, uma trindade indissolúvel, Pai, Filho e Espírito. Jesus clama, Deus meu, por que me abandonastes? Aí bota teu nome, por causa do Herbert, desse desgraçado aqui, né? Desse ímpio, desse pecador. Foi por minha causa que Jesus foi abandonado pelo Pai. E ele saiu-se vitorioso, irmãos, vencedor, né? Venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo, principados, potestades, poderes, e está vivo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E o Romanos diz, né, o Paulo, ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado foi morto,
sepultado pelas nossas transgressões, mas ressuscitou para a nossa justificação. Então, em Cristo, nós somos justificados. Por isso que Paulo vem tratando, ele diz agora, pois já nenhuma condenação para os que estão em Cristo, ou seja, aqueles que se converteram, Converter não é aceitar Jesus como Salvador. Assim, eu aceito Jesus, e é também. Mas uma verdadeira conversão começa com arrependimento sincero. Continua com confissão de pecado e se apegando a esse Jesus, confiando nele, Então, para esses que estão em Cristo, não há mais condenação. E nós vemos estudando sobre isso, E agora eu falo o pacote de bondade da conversão, da salvação, da justificação que Deus nos tem dado, Bênçãos grandiosas, maravilhosas, mas assim, certeza, confiança. E uma delas, que vem e que está é o Espírito Santo habitando em ti e em mim, naqueles que são mesmo de Cristo. É o selo, é a garantia. Não é igreja, não é batismo, não é pastor que faz você se tornar um crente, um filho de Deus, não. É o Espírito Santo que faz a obra da regeneração. Te transforma, te faz uma nova criatura, uma nova criação. E a certeza que você é crente não é que você fala, eu sou crente, eu sou evangélico, Eu sou evangélico. Tem um monte de evangélico aí que vai para o inferno. Porque não nasceu de novo. Que garante o livramento desse juízo, dessa condenação, é o novo nascimento. Só esses que vão realmente estar livres, libertos. E a garantia que você tem é que você possui, que habita em ti o Espírito Santo. Irmãos, tem que ter calma, paciência, Porque isso é imprescindível. Então vem os benefícios, o pacote de bondades que eu tenho colocado. E num desses aqui, nesse pacote de bondade, Deus tem preparado coisas maravilhosas, porque o assunto aqui que nós tratamos, o que vai vir, o futuro, que é a nossa glorificação, que é a libertação, você vai estar livre dessa coisa que te incomoda, que me incomoda, que ainda está nesse corpo, que é o pecado, que deve te incomodar, que me incomoda, Tem gente que não se incomoda não, gosta do seu pecado, gosta mesmo, tem prazer. Aliás, o pecado é prazeroso. Quem não diz que é prazeroso é mentiroso, mas são prazeres transitórios que levam para a morte, para a perdição. Moisés, a Bíblia diz, quando se tornou homem feito, isso eu acho muito bonito, sabe, um homem, quando se tornou um homem feito, um homem que tem consciência, tem consideração com Deus, um homem feito, maduro, pode ser, não estou falando de idade não, estou falando espiritual, Tem um jovem que ele pode ser um homem feito diante de Deus, uma mulher, enfim, A Bíblia diz que Moisés, quando se tornou um homem feito, preferiu, diz a Bíblia, sofrer com o povo de Deus. É um sofrimento, irmãos. Eu não diria nem sofrimento, sabe? É a batalha, é a luta nesse tempo de peregrinação. Sofrimento nós tratamos, Tribulações, angústias, vamos passar por essas coisas, porque você ainda está num corpo contaminado pelo pecado. E o pecado traz sofrimento, dor, angústia, e traz prazer também, Mas Moisés disse, quando homem feito,
preferiu sofrer com o povo de Deus a usufruir os prazeres, escute, transitórios do pecado. Então, Deus nos capacita, nos prepara. E algo grandioso está à nossa frente, que é a nossa redenção desse corpo, a nossa glorificação, que nós estudamos. Aí, estamos aí em Romanos, Romanos capítulo 8, verso 23, foi o assunto anterior. Estou fazendo aqui um resumozinho. Paulo diz, olha, não somente ela, está falando da criação que vai ser redimida da corrupção, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Esse é o verdadeiro Filho de Deus, que tem as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo. O crente, o salvo, o verdadeiro, ele geme, irmãos, com o pecado que habita em mim e em ti. Se você não geme, tem prazer, verifica se você é salvo mesmo. Se você tem prazer nas práticas pecaminosas, tem que gemer, tem que, sabe, ter ira, ter raiva dessas coisas. Se você tem prazer, presta atenção, Você não é crente nem salvo, não. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, a glorificação. Porque na esperança nós fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Mas se esperamos o que não vemos, é com paciência que o aguardamos. Então finalizamos aí essa primeira parte, Mas continua aqui, dos pacotes de bondade, Paulo diz aqui, olha, verso 26, também, além de tudo isso, também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, ele intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Então, o assunto aqui, em evidência, é a oração. E nós temos a oração, Deus nos deu de presente a oração para, nessa caminhada, nessa peregrinação, termos verdadeira comunhão, conversa, sabe? Isso que é oração, comunhão, conversa, muitas coisas que nós estamos vendo, Mas, diz aqui que o Paulo nos exorta, que ele diz aqui, no verso 26, a nossa fraqueza, devido à nossa incapacidade, ele diz aqui, olha, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, devido à nossa fraqueza, que eu estou colocando, a nossa incapacidade, Veja, porque não sabemos orar como convém, devido à nossa ignorância, não saber, é ignorar, não sabemos orar como convém, ele intercede. A intercessão. Então o Espírito Santo vai me ajudar, vai te ajudar devido à minha fraqueza, à minha incapacidade e devido à minha incapacidade de não saber orar, ou seja, da minha ignorância. Então ele vai nos ajudar em oração. É isso que nós estamos estudando, Irmãos, a Bíblia diz, nós somos fracos, nós somos incapazes. Nós não sabemos orar, nós somos ignorantes em relação à oração.
E a Bíblia diz, porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. E aí eu coloquei a oração carnal, né? A oração da carne, porque prevalece aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, as minhas vontades, é do homem, Herbert, né? E existe a oração verdadeira, que é a espiritual, que é segundo a vontade de Deus. São duas coisas distintas. A carnal, o que prevalece é a minha vontade, e a espiritual é a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar, vai interceder, porque Deus, né, e a Trindade é envolvida, Deus que, verso 27, sonda os corações, Deus conhece o teu, o meu coração, a nossa vida. Eu brinquei, né? Tintim por tintim, sabe de tudo. Deus sabe, Deus conhece. Aquele que sonda os corações, te conhece, me conhece. E Deus também, né? Que sabe qual é a mente do Espírito, conhece o Espírito Santo. E porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então Deus sabe o meu coração, conhece a minha vontade, né, e sabe como eu vou orar. Me dá, eu quero, assim é para mim, né? Mas Deus conhece a mente do Espírito e sabe, né, que o Espírito Santo conhece a vontade de Deus, e é dessa forma que Ele vai interceder por ti e por mim, pedindo não aquilo que você está pedindo, entendeu? O Espírito Santo muitas vezes vai dizer, não, Pai, não escuta o que esse homem está pedindo, porque é a vontade dele, e a tua não é. Então Ele vai interceder, e aí diz aqui, né? Sobremaneira com gemidos inexprimíveis, intensamente. É uma batalha, né, irmãos? Porque nós não sabemos orar e por causa da nossa fraqueza. E aí, irmãos, em relação à oração, o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. Eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar. E Deus, Jesus Cristo, ensinou os seus discípulos. E nós estamos vendo que eu chamei de pré-oração, né? Uma preparação para a oração. Antes de orar, Jesus disse como nós não devemos orar. E eu tratei disso daí nos últimos estudos. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e verso 5, né? Essa pré-oração, uma preparação como nós não devemos orar, e sim como nós devemos chegar à nossa oração, porque o que ele está dizendo, né, é uma oração da carne, é uma oração carnal, então nós não devemos orar assim. Então ele diz, olha, quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, não é dessa forma, mas nós colocamos com humildade, né? Com sinceridade em nossos corações. Diz aqui o verso 6, tu, porém, quando entrares no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Uma oração particular e tem a oração pública, mas aqui é a intimidade, né? Íntimo de Deus. Ou seja, humildade, intimidade. Verso 7, quando orando, não useis de vãs repetições. Reza, repetir, como os gentios é que repetem, né? Continua repetindo, é isso que ele está dizendo.
presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Aí nós colocamos uma oração com objetividade, objetivos claros, né? Está repetindo, pensa que vai ser ouvido. Jesus disse que não. Verso 8: não vos assemelheis, pois, com eles, com os gentios, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidades antes de lhe peçais. Ou seja, nós devemos pedir aquilo que é a nossa necessidade, né? E Deus sabe, Deus conhece. E Ele concede a um filho o que nós verdadeiramente precisamos. Mas aqui é um verso, né? Necessidade versus vontade. É a oração carnal. Eu peço e não sei pedir. E aí eu abro a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. E o Tiago diz assim, né, no verso 1, olha: de onde procedem as guerras, as contendas que há entre vós, desentendimentos? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal. E você está pedindo mal por quê? Porque a tua petição é para esbanjardes, né? Para esbanjardes em vossos prazeres, com a tua carne, se deliciar. Então Deus não vai dar, né, algo que um filho dele vai se perder. Agora, eu posso, pela minha desobediência, né, pela minha obstinação, então é tudo isso aqui explicado. Então nós não temos, essa é a oração carnal, né? Eu vou pedir a minha vontade. Então essa pré-oração, humildade, sinceridade, né? Intimidade com Deus, objetividade, segundo as minhas necessidades. Uma oração íntegra, né? Com integridade, porque a Bíblia diz o quanto pode, o quanto é eficaz a súplica de um justo, de uma pessoa íntegra, uma oração íntegra. Uma oração íntegra, irmão, não é uma oração carnal, não. Ela é uma oração espiritual. Então Jesus ensina, verso 9: portanto, né, vós, está falando com seus discípulos, orareis assim. E aí semana passada nós começamos a falar sobre oração, né? Que oração não é uma mera repetição, nem uma mera petição, não. Orar é falar com Deus, requer e assim está incluído adoração, gratidão, submissão e sim petição. Então está tudo aqui nesse modelo, não é? É um modelo, é um padrão de oração. Mas o Pai Nosso, ensinado mundialmente, ele acaba sendo uma vã repetição, né? É um amuleto. Vou orar aqui, vou rezar um Pai Nosso. E é ensinado, repete, mas é da boca para fora. É uma oração carnal que não tem nada a ver com o que Jesus está ensinando. E aqui ele diz, né? Primeiramente, olha só, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus. E nós falamos que Deus vai ouvir a oração porque Ele é Pai. E esse Pai que está no céu, né? É o Papai do céu, sim. Mas Ele só vai ouvir aos seus filhos. Essa oração não é para todos, não. Só para os filhos. E eu estava mostrando, né, que, pelo menos no Brasil e em outros países, em
que foram colonizados, né, ensinados pelo catolicismo romano, ensina que você já nasce filho de Deus. Que aí te leva lá, o padre joga uma aguinha na testa e você está livre do pecado original. Você passa a fazer parte da família de Deus, com esse simbolismo, com essa representação. Não é isso que a Bíblia diz, não. Nós fizemos a apresentação do Gabriel e ensinamos que nós nascemos criaturas de Deus, criados por Deus, sim, mas no pecado, filhos da iniquidade, filhos da ira, filhos da desobediência. Fazemos parte da família do nosso antigo pai, do diabo, do Satanás. Essa que é a família que nós nascemos, espiritualmente falando. Filhos do diabo, filhos da ira, filhos da desobediência. Aqui não tem intenção de ofender ninguém, mas vai ser falada a verdade. Se você se sente ofendido, o problema não é meu, é de Deus, é você com Deus, né? Com todo carinho, quero lhe abraçar ali na porta, mas se você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Eu falo assim porque eu aprendi que eu também era filho do diabo. Quando eu ouvi pela primeira vez, epa, esse pai é o filho do diabo, eu fiquei ofendido também, mas isso é bom, sabe? Pode ficar, se você não nasceu de novo. Filho do diabo, não é filho de Deus, não. Deus não vai ouvir a oração, porque você não faz parte da família de Deus. E como é que eu faço parte da família de Deus? Como é que eu posso me tornar filho de Deus? Né? Se o Senhor está dizendo que eu sou filho do diabo, que Deus não ouve meu Pai Nosso, pode olhar 1000 vezes, orar 1000 vezes, que Ele não vai ouvir mesmo, não. Mas a Bíblia diz, né? Para você chamar de pai, para você fazer parte da família de Deus, pertencer à família de Deus, você tem que nascer de novo. É o novo nascimento, porque o velho nós já nascemos. O Gabrielzinho nasceu, né? Eu estou usando muito o Gabrielzinho. Ele nasceu na família do Fred. Ele é Abraim, né? Eu nasci na família dos Fernandes, mas todos na família do diabo, espiritualmente falando. Mas para fazer parte agora da família de Deus, Jesus diz, tem que haver um novo nascimento, entendeu? Aí o Nicodemo, mas peraí, Senhor, eu vou entrar, eu já sendo velho, eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Olha que era um religioso, né? Talvez um religioso pense assim, esse homem está doido, né? Nascer, como é que pode nascer de novo? Aí Jesus foi explicar, Nicodemos, o novo nascimento é um nascimento espiritual. Porque aquele que é nascido da carne, esse é carne. Mas tem que ser o nascimento do Espírito. E aí ele diz, é necessário nascer de novo, porque se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, já está condenado. Sem fazer nada já está condenado, sem fazer nada, vírgula, né? Você já faz, você já é pecador, eu já sou pecador. Nós vamos praticar pecado contra Deus. Eu mostrei que a ira de Deus, liquida o homem. Então tem que haver um novo nascimento. E como é que é isso? Aí sim, ele diz, olha, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Eu estou citando João 3, de 1 em diante, viu? Da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela revela quem é Deus Santo e mostra a nossa realidade diante de Deus, pecadores, perdidos, sem condição, condenados, né? E pela palavra a Bíblia diz, né? Revela o Evangelho. O Evangelho é que salva. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1,
verso 13, ele diz: depois que ouvistes a palavra, né? Mas tem que ser a palavra da verdade. Falar a verdade. Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai ser colocado ali na frente da nossa igreja. A irmã Ari já preparou as letras, inox, e daqui para o Natal ela aparece lá, porque o meu irmão Walter está fazendo. Esse homem trabalha muito, mas já está em Conhê, né? Em Conhê. Orem para o Walter terminar, viu? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o homem é escravo do pecado, precisa de libertação. E ela diz que a palavra de Deus é a verdade. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, escute, é o evangelho que salva. O evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? Segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esse é o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, não no pastor F, na Hebron, não, crido no evangelho. Chegou um irmãozinho hoje, cadê ele? O nome dele é o... Oi, Vitor, tudo bem? Primeira vez, aí ele disse: eu sou da Batista, lá de Maués. Eu digo: como é que é, rapaz? Você é de Cristo? Sou. Tu é de Cristo que congrega na Batista, né, meu irmão? Glória a Deus. Tá vendo? Tendo nele também crido, tem que crer em Cristo, crer no Evangelho. Isso, irmãos, crer, né? Eu sei que Deus existe, né? Eu creio que Deus existe. Sabe, o diabo crê que Deus existe também. Você tem que crer, é confiar. É diferente de acreditar, é confiar. Crer que Deus pode te salvar é uma obra de fé. E a Bíblia diz que é pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? É um presente de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Por isso que nós temos que gastar tempo de pregar. Vou terminar porque tem um jogo, né? Mas alguém buzinou aí. Não estou mandando parar, não. Estou dizendo, semana passada eu passei direto, né? Então, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, aí acontece o milagre, né, do novo nascimento. Foste selado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que faz você se tornar um filho de Deus. É o poder de Deus. Aí eu li João 1, né? Veio para o que era 1:11, veio para o que era seu e os seus não... Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. É uma obra poderosa, é uma obra de Deus, não é de homem, não. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E te faz uma nova criatura, e te sela, e ele passa a habitar em ti. Então você pode, a partir daí, aliás, você faz parte da nova família, né? Da família de Deus. Aí você vai orar para o papai. Pai nosso que estás no céu. É uma oração agora de filho para pai, né? Nós terminamos aí. Mas continua. Pai nosso que estás no céu, é onde Deus mora, onde Deus habita. E é para lá que nós vamos, né? Para a minha casa, casa celestial. Aqui, Sabazinho. Já era, né? É para lá, meu irmão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, né? Veja, adoração, gratidão, né? É isso que é verdadeira oração. De filho para pai. Aí ele diz: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Agora é uma oração de um súdito para um rei. Agora era um pai,
agora é um rei. Deus é um rei. E é um súdito orando ao rei. E o pedido aqui, veja, Jesus está dizendo: ora que venha o teu reino. Jesus está dizendo: ora para que o reino venha. Nós não temos tempo, né? Mas Jesus está dizendo que nós devemos orar para esse rei vir reinar nesse mundo aqui. Nós vamos entrar em conflito, né? Eu não, mas tem amados irmãos que estabelece que nós já estamos vivendo no reino de Deus. Mas o reino de Deus que Jesus está mandando orar para que venha o rei reinar, a Bíblia diz que é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Você está vivendo aqui nessa terra, vendo a justiça, a paz e a alegria? Agora, nós fazemos parte sim do reino espiritual. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já faço parte do reino espiritual, mas Deus vai mostrar nessa terra um reino de justiça, de paz, de equidade, que diz, eu vou ler para a semana que não vai dar, mostrar para você, né? O rei vai reinar aqui por 1000 anos, reino milenial. Então Jesus ora para que o reino venha logo, né? Aqui nessa terra. E sabe, Jesus morreu, ressuscitou. Aí olha Atos aqui, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 6. Então estavam reunidos os discípulos com Jesus e lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles estavam esperando o rei, né? Para reinar em Israel, para libertar Israel do domínio de Roma, dos seus dominadores. Mas Jesus nos libertou do reino do diabo, de Satanás. Mas diz aqui que ele vai restaurar o reino a Israel, o reino do seu pai Davi. Ele vai sentar no trono. E isso ele não fez, porque quando o rei chegou, eis o rei dos judeus, o rei foi rejeitado, foi morto, ele não reinou. E ele vai reinar sim. Então os discípulos, agora, né, que ele ressuscitou cheio de graça, de poder, agora ele vai tomar lá o trono do seu pai Davi. É esse o tempo? Aí Jesus disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então, vai acontecer sim. Chega mais aqui no capítulo 15 de Atos, olha o que ele diz. Eu estou esperando as crianças, viu? Atos 15, capítulo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Deus foi no meio dos gentios e está escolhendo um povo para o seu nome. Esse povo é a igreja, que Deus está salvando, está tirando do meio dos gentios. Cumprida essas coisas, né, cumprida a obra da igreja, voltarei. E nós estamos aguardando o rei, né, para reinar. Nós não, também, mas o noivo vai pegar a sua noiva, né? Mas o rei vai voltar e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Como é que está Israel hoje? Está na mão de quem? Dominado por quem, né? Não tem rei lá ainda. Jerusalém, onde Davi reinou, o trono de Davi vai ser restaurado.
para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Abra sua Bíblia em Lucas 21. Lucas 21. Jesus aqui está tratando, dos últimos dias, da sua volta. Ele diz assim, no verso 21, 24: cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Os judeus, foram espalhados para todas as nações, até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Hoje Jerusalém é dividida, metade do judeu, metade de gentios. Então não está completa ainda. Aí haverá sinais no sol e tal, e vem, Verso 27: então verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Então, quando vocês virem esses acontecimentos, e amados irmãos, a figueira é concernente a Israel. Israel não existia no mapa, até 1945. Aliás, até 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, um brasileiro que presidiu a Assembleia das Nações Unidas, foi estabelecido Israel como um Estado. Então a figueira brotou, as árvores estão verdes, fez 70 anos agora. Então, olha, quando vê isso aí acontecendo, sabei que está próximo, verso 31, o que, irmãos? O reino de Deus, está próximo. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? Que está vendo essas coisas. Então, está próximo, a volta do Senhor. Diz aqui, olha, passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Vamos orar, irmãos? Pai, que venha o teu reino, seja estabelecido, vai ter coisas maravilhosas aí, amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, porque nós temos ela em nossa própria língua, idioma, e nos ajuda, Pai, a compreender, a entender a tua palavra e saber do principal, que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que nessa manhã, Pai, o teu povo possa receber esse fortalecimento, essa consolação, essa esperança, essa viva esperança da tua volta para vir nos buscar. E aqueles que ainda não estão em Cristo têm a oportunidade, o privilégio de reconhecer, de entregar as suas vidas, confiar em Ti e fazer parte da família de Deus. Nós entregamos cada um em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.